Vamos direto ao ponto aqui e falar sobre o primeiríssimo princípio do trabalho do Charles Mendelovitch sobre evolução pessoal. É aquela ideia que serve de base para absolutamente tudo, sabe? O conceito da autorresponsabilidade. E olha, o autor já começa com os dois pés no peito com uma provocação daquelas. Essa frase, logo de cara, já dá o tom de toda a filosofia dele. Para evoluir, esse primeiro passo aqui não tem negociação. Acabou o espaço para desculpinha, sabe? Chega de jogar culpa nos outros. Então, tá aqui o coração da ideia. Para a gente conseguir qualquer tipo de progresso, a primeira coisa é aceitar responsabilidade pela própria vida. E o detalhe importante é, pelo menos a partir de agora. Sabe, o que passou, passou, teve lá suas influências, mas o futuro a gente começa a construir é hoje. Ok, mas vamos deixar esse termo bem claro, né? Autorresponsabilidade. Não é só sobre assumir a culpa quando tudo dá errado, não. Pensa nisso como uma via de mão dupla. Quer dizer que o peso do fracasso, o ônus, é de quem age. Mas a glória da vitória, o bônus, o mérito todo do sucesso, também é 100% dessa pessoa. É sobre, no fim das contas, ser o protagonista da própria história. E para a gente entender como essa ideia pegou na prática, o autor conta uma história pessoal dele, uma história bem marcante. Foi um momento-chave, lá na adolescência, que mudou a forma como ele via as coisas para sempre. A situação era bem simples, se liga. Um rito de passagem importante, uma tarefa que ele tinha que fazer e uma ferramenta para ajudar, uma fita cassete. Só que, como acontece com muita gente, a procrastinação bateu. Talvez a falta de foco e o resultado? Ele chegou na aula seguinte sem ter feito nada, totalmente despreparado. E aí veio a resposta da professora. E olha, zero simpatia, nada de sermão, foi só uma dose de realidade assim, na lata. Ela basicamente disse que não estava ali para fazer o trabalho por ele, a responsabilidade era dele, ponto final. Sempre foi. Uma lição super direta, sem firula nenhuma. E aí, né? Diante de uma resposta dessas, tão direta e, vamos combinar, meio fria, o que acontece? Um garoto de 12 anos podia ter ficado super chateado, desmotivado ou podia ter sacado a mensagem. Qual dos dois caminhos ele seguiu, hein? Pois é, o resultado foi na hora e para a vida toda. A lição foi aprendida de verdade. A responsabilidade entrou na mente dele de um jeito que ele nunca mais vacilou naquela tarefa. Isso mostra, de um jeito incrível, como assumir a responsabilidade total pode mudar completamente o nosso jeito de agir e os nossos resultados. E essa lição pessoal dele tem tudo a ver com as desculpas que a gente vive contando para nós mesmos, sabe? Tanto na vida profissional quanto na pessoal. Parece familiar. É que é muito mais fácil apontar o dedo, né? Ficar pensando, se meu chefe me notasse, ou se minha família me desse mais apoio. O autor diz que isso é uma baita armadilha. A real é que tá todo mundo travando as suas próprias batalhas. Ficar esperando que os outros parem a vida deles para carregar a gente no colo é pura ilusão. E a frase do autor sobre isso é ainda mais pesada. Se liga, se alguém não evoluiu em 10 anos, o problema é dessa pessoa e do chefe dela por ainda não ter demitido. Ficar estagnado, parado no tempo, acaba sendo uma escolha. Se falta reconhecimento, a pergunta que fica é: o que foi feito de diferente para mudar isso? A pessoa estudou mais? Propôs alguma solução nova? A responsabilidade de crescer na carreira é, antes de mais nada, da própria pessoa. Pensa nisso como se fosse uma placa numa estrada, sabe? Antes, talvez não tivesse placa nenhuma, e aí derrapar na curva, tudo bem, era até compreensível. Mas a partir do momento em que a placa está lá bem na sua frente, ou seja, quando esse princípio da autorresponsabilidade é apresentado, continuar derrapando vira uma escolha. Aquela desculpinha do eu não sabia, já não cola mais. Bom, agora a gente chega na desculpa final. A desculpa mestre, sabe? Aquela que a gente usa quando já não tem mais para quem apontar o dedo. A culpa é do mundo, do estado geral das coisas. Essa é uma conversa super comum hoje em dia, né? Aquela ideia de que, nossa, a gente vive nos piores tempos, que só tem problema e miséria para todo lado e que por causa disso é impossível dar certo na vida. Mas aí o autor vem e desafia essa ideia. Essa percepção aí, ela é baseada em fatos de verdade ou é só um sentimento? E é aí que entra um dado que, olha, é de cair o queixo para ir contra essa narrativa. Em 1800, 85% de toda a população do mundo vivia em pobreza extrema. 85%. Cara, esse número bota a nossa realidade de hoje numa perspectiva totalmente diferente. E esse gráfico que está aí mostra isso de um jeito genial. A queda da pobreza extrema nos últimos 200 anos é, talvez, a maior história de sucesso da humanidade. Se a gente pegar dados de saneamento, de saúde, de expectativa de vida, tá tudo apontando para a mesma direção.
Então, aquela desculpa de que o mundo tá um lixo simplesmente não se sustenta quando a gente olha para os fatos. Na verdade, para nossa sorte, o mundo tá melhor. E isso tudo leva a gente para a conclusão, onde a gente consegue olhar para essa ideia de um jeito novo. Assumir a responsabilidade não precisa ser visto como um peso, um fardo, sabe? Pelo contrário, é a maior fonte de poder que uma pessoa pode ter. É aqui que está a dualidade da autorresponsabilidade. Sim, o ônus é pesado. Não tem para quem apontar o dedo, não tem onde se esconder. Deu errado, a conta é de quem fez. Só que tem o outro lado da moeda, o bônus. Quando dá certo ou quando se conquista alguma coisa, o mérito é todinho da pessoa. A vitória é dela e de mais ninguém. E isso, convenhamos, dá um poder incrível. Então o ponto central é esse. A mudança começa de dentro para fora. Toda aquela energia que se gasta cobrando o apoio dos outros, é muito melhor investir em se apoiar. Em vez de ficar pedindo ajuda, a pessoa pode ser a própria ajuda. Em vez de esperar o empurrãozinho, ela mesma pode dar o primeiro passo. E a gente termina com essa reflexão. Se o poder de errar e o poder de acertar em cheio estão, no fim das contas, nas mãos de cada um, a pergunta que realmente importa não é sobre o peso da responsabilidade, e sim sobre o potencial da liberdade que vem com ela. Com todo esse mérito aí esperando para ser conquistado, o que dá para construir com isso? A escolha, como a gente viu hoje, é de cada um.